Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou aqui chorando, mas não é só porque eu estou aqui hoje nessa responsabilidade, não. É porque Deus, Ele é tão bom com a gente, né? Essa semana, quando o pastor Diego falou para o meu esposo se eu traria a palavra, a vontade era falar que não. Principalmente nós que não temos o hábito de estar pregando, porque não é fácil. Mas um dia eu falei para o Senhor que eu nunca mais ia falar não para Ele. E eu vou falar de novo a história, porque nem todos escutam, e eu creio que isso é um testemunho. Uma vez eu não tinha, a gente estava sem igreja, faz um tempo já, faz muito tempo, antes de eu vir para cá. E uma amiga minha me convidou para ir na igreja dela. Naquela época eu conhecia Jesus, mas eu não tinha aquela intimidade, eu não sabia nem como me comportar direito dentro da igreja. E eu me lembro que era um culto da tarde da bênção. E só estava o pastor, a pastora, essa minha amiga e eu. E aí o pastor me deu a oportunidade. E eu tremi, irmãos. E eu falei, não vou não. De jeito nenhum, não fui. E eu me lembro que ele pegou o microfone e ele falou assim, olha, nunca fale não para o Senhor Jesus. Mesmo que você subir e falar um glória a Deus, um aleluia, mas nunca fale não para Jesus. A partir daí, mesmo com o coração apertado, mesmo com medo, com borboletinha na barriga, eu nunca mais falei não. E essa lágrima, irmãos, é porque depois que o pastor Diego falou com o Delto, eu falei assim, Jesus, o que eu vou falar? E numa igreja que eu tinha ido uns dias antes, eu tinha tido oportunidade lá, e eu falei em rápidas palavras, algo que Deus tinha colocado no meu coração. Aí o Delto falou assim para mim, fala aquela palavra. Só que é tão engraçado que quando não é aquilo que o Senhor fala, não adianta. Você até tenta encontrar algo ali, mas não acha. E uns dias antes, eu já estava sensível à palavra de Deus. O Senhor, Ele ministrava para mim sobre graça. E eu chorava, toda vez que o Senhor falava, caía lágrimas dos meus olhos, porque a graça de Deus, Ele nos alcançou. E hoje, vindo para cá, como meu esposo já falou, nós vimos esse acidente. E na hora o Senhor falou para mim, tá vendo? A graça, ela te alcançou e você está conseguindo chegar até a igreja. Porque esse que está aqui, de repente, estava vindo para um culto, estava tentando chegar em casa e já não conseguiu. Então, todas as coisas que nos acontecem é a graça de Deus. E nessa noite, para a honra e glória do Senhor, eu quero falar sobre isso. E se os irmãos puderem, abre comigo a palavra. Aleluia. Pode glorificar aqui, não é para mim não, viu, irmãos? É para Deus. Aleluia. A palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12. E eu procurava algo para falar e o Senhor me trazia nessa palavra. E eu procurava algo para falar, eu falei, mas o que eu vou falar? Porque às vezes não sai nada. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Mas o Senhor me trouxe essa palavra. Então eu quero trazer para os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Amém? E a palavra de Deus diz assim, capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouvi palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. De algum assim me gloriarei eu, de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me,
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Até aí, meus irmãos. Nós estamos falando de Paulo. Todas as vezes que alguém pergunta para mim se eu pudesse me sentar com alguém além de Jesus, quem eu escolheria Paulo, porque ele tem histórias muito lindas para contar. Quem conhece de Paulo de começo, lá de Atos, quando a conversão dele até o final da história, até quando ele fala que terminou para ele, que ele já conseguiu, que ele já tinha buscado. A gente entende que Paulo, ele foi um homem que lutou pela obra de Jesus, que ele sofreu pela obra de Jesus. E quando esse texto começa, ele fala sobre uma visão que ele teve. E essa visão foi 14 anos antes desse relato. Mas ele fala que essa visão era uma visão que ele nem podia contar de tão gloriosa que foi. A palavra diz que ele foi ao terceiro céu, que ele falou com Deus e é o terceiro céu. Então eu imagino que devia ter o primeiro e o segundo, porque ele foi ao terceiro céu. Então eu imagino que não era, eu chegando no primeiro céu já ia ser maravilhoso, imagina chegar ao terceiro céu. Ia ser excelente, porque ele viu coisas que a gente nem pode imaginar, que ele nem podia contar. A palavra inefável significa algo que não se pode descrever. Então ele mesmo que se ele quisesse contar, ele não ia conseguir descrever aquilo que ele tinha visto, de tão lindo e maravilhoso que foi. Mas é tão interessante que quem conhece Paulo sabe que ele era um homem que não tinha, que ele não se gloriava, mas Deus, ele conhece o ser humano e a capacidade nossa, como nós somos, a nossa carne. E a palavra de Deus diz que para que ele não se gloriasse, veio um espinho na carne na vida dele, um mensageiro de Satanás. Esse espinho da carne provavelmente machucava Paulo, doía, provavelmente incomodava Paulo. E Paulo por 3 vezes ele orou ao Senhor. Não devia ser fácil para ele orar de tantas coisas que ele havia passado, para ele orar para o Senhor tirar esse espinho na carne, devia ser algo muito difícil de se lidar. E ele fala que ele ora 3 vezes. Eu imagino ele falando com Deus a primeira vez: Senhor, está difícil para mim, isso está doendo, isso está me machucando, tira de mim esse espinho. Aí o Senhor fala para ele: não vou tirar. Imagina ele orando a segunda vez: tira esse espinho de mim, porque não está fácil para mim. Deus fala para ele: não vou tirar. E na terceira vez, Deus explica para ele. Deus fala que não vai tirar, porque a minha graça te basta. Deus olha para Paulo e fala: a minha graça te basta. Aleluia. E ele fala assim: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que ele está querendo dizer para Paulo? Que mesmo que aquele espinho na carne, que algumas pessoas têm um diagnóstico, vários diagnósticos para esse espinho, mas a gente na verdade nem sabe qual é esse espinho, e também a gente nem precisa saber da natureza desse espinho, porque o que importa hoje aqui nem é a natureza desse espinho, é o que Paulo aprende com esse espinho na carne. Porque o Senhor sabia que ele precisava de alguma coisa que o lembrasse. Ele precisava de algo que lembrasse que ele precisava de Deus. Que ele precisava ser dependente de Deus. E aí eu falo com vocês. Eu acredito que cada um de nós aqui tem um espinho na carne. A gente até usa às vezes isso: meu espinho na carne. E eu acredito que nós temos esse espinho, e eu quero te dizer uma coisa. Esse espinho na sua vida, ele é necessário. Porque se você não tiver esse espinho na carne, eu imagino Paulo sem esse espinho na carne, ele podendo contar as experiências que ele teve com Deus. Imagine ele se vangloriar. Imagine ele crescer seu ego.
E Deus fala para ele, não, 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 porque a honra é toda minha, você não vai crescer seu ego. E hoje nós precisamos desse espinho na carne, que por muito menos tem pessoas que se acham melhor que outro. Tem pessoas que só porque tem uma vestimenta melhor, uma casa melhor, só pessoas porque às vezes prega melhor. Hoje em dia nos nossos meios nós vemos muito disso. Se acha melhor que o outro. Aí é quando Deus coloca um espinho na carne para você não se esquecer que você necessita da dependência de Deus. É necessário essa dependência para você saber que você não é nada sem a graça de Deus na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre essa graça que nos cobre. Essa graça que Paulo teve de Deus naquele momento, porque o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. E quando Paulo, ele entendeu isso, ele começou a viver diferente. Mesmo com as dificuldades, mesmo com a dor, ele continuava a luta dele. E essa visão que ele teve, foi logo lá no início. Se você estudar, você vai saber que foi antes das viagens missionárias dele, então foi lá no início. Então ele podia lá atrás já crescer, né? Porque logo no começo, ele já tem uma visão dessa, ele podia se achar o cara. Mas o Senhor, para nos mostrar e para nos ensinar, Ele coloca esse espinho na carne de Paulo, na vida de Paulo. E eu quero te dizer que muitas vezes é difícil nós vivermos com esse espinho na carne, mas é necessário para que você não cresça. Porque aqui é Deus que cresce e nós temos que diminuir. Aqui quem cresce é o Senhor Jesus, aqui quem manda é Ele. Sem a graça deles nós não somos nada. Por isso que a hora que eu já cheguei em lágrimas, porque muitas vezes, muitas pessoas no dia a dia não alcançam a graça de Deus. E eu quero falar um pouquinho dessa graça, porque a graça de Deus é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos, é um dom de Deus, é algo que Ele nos dá sem cobrar nada. Basta você crer em Jesus e seguir os mandamentos, seguir os caminhos de Jesus para você ter essa graça. Mas é algo que você nem merece. Mas o Senhor, Ele te cobre com essa graça todos os dias. E muitas vezes você nem percebe que você está sendo guiado por essa graça. Para quem não sabe, eu estou trabalhando agora de cuidadora. E uma das coisas que me fez a semana toda ficar com esse sentimento de graça no meu coração foi isso, pastor. Porque eu trabalho com 2 idosos. Um é um senhor que tem a cabeça boa, mas ele ficou doente e agora ele não consegue andar. Ele depende de alguém para levar ele no banheiro. Ele depende para tirar ele da cadeira, para pôr na cama. E eu começo a ver aquilo, porque eu não consigo trabalhar com pessoas, porque eu sempre trabalhei com pessoas, assim, especiais, para quem sabe. E eu não consigo trabalhar com pessoas só porque eu preciso do dinheiro, porque eu preciso do dinheiro. Mas eu começo a me envolver e eu começo, de alguma forma, a sentir o que eles sentem, sabe? Porque eu vejo ele ali, um homem, ele tem 87 anos, mas a cabeça dele é boa, ele conversa, ele fala do passado dele, ele fala, e às vezes eu vejo ele triste, eu falo, meu Deus, como é triste você não poder caminhar sozinho. Como é triste você não poder ir até uma geladeira, buscar uma água sozinho, depender dos outros. Como é triste você não poder ir no banheiro sozinho. E eu falo, Deus, como o Senhor é bom conosco, porque eu posso fazer isso. Essa graça, ela me alcançou. Essa graça, ela te alcançou. Como é bom você acordar de manhã, e meu marido, ele faz isso todos os dias, abrir a porta e ir lá fora, puxar aquele ar, que é um dom de Deus, porque você não precisa comprar esse ar. Você respira ele de graça. Onde muitas pessoas têm um balão de oxigênio para respirar. Isso é um dom de Deus na sua vida, você sabia? E muitas vezes você nem reconhece, porque é algo tão natural. E nós nem conseguimos agradecer a Deus por esses dons, por essa graça que nos cobre. A mulher que eu cuido, ela não come mais pela boca. Ela usa sonda. Ela é camada, tudo ela na cama. Não consegue tomar uma água nesses dias de calor, irmãos. E eu fico olhando para ela, aquilo me dói. Porque quando eu sinto sede, eu vou lá
na geladeira da casa dela e pego água geladinha e põe na minha boca e bebo. E ela não consegue mais. É a graça que me alcançou. É coisa que você acha normal, porque Deus faz as coisas em nossas vidas e nós passamos os dias e nem agradecemos, porque é a graça de Deus, mas é natural. É por isso que esse espinho na carne ele é necessário, para que você entenda que a graça de Deus, ele é dom, mas não é de graça. Teve Jesus que morreu por nós, para que você vivesse assim, porque senão você nem estaria assim, nem estaria aqui. E eu queria falar para vocês algumas das graças que o Senhor fez desde o início, que o Senhor alcançou pessoas desde o início que Ele fez o mundo. Porque muitas vezes a gente acha que essa graça é só agora, depois que Jesus chegou. Não, mas Deus, Ele cuida do seu povo desde lá de trás. Mesmo quando Ele às vezes se irava e alguém morria, mas o Senhor, Ele ainda alcançava algumas pessoas. Se vocês observar, Noé, ele alcançou a graça de Jesus. E nós entendemos, aleluia, eu marquei aqui, irmão, para mim não me perder, que são os benefícios da graça. Que além da salvação, da redenção, essa graça, ela também salva, que como fez com Noé. Porque Noé, num tempo onde Deus já não aguentava mais aquela humanidade. Aquele povo que Ele mesmo criou, já estava num tempo de desobediência, estava fazendo coisas que já estavam desagradando a Deus, e Deus já queria acabar com tudo. Ele queria cortar o mal pela raiz. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quando ele viu Noé, ele falou, esse é diferente. E sabe por quê? Porque Noé, ele servia a Deus. Noé, ele era temente ao Senhor. Num tempo onde tudo estava perdido, tinha alguém que ainda andava nos caminhos do Senhor. E ele alcançou a graça. Então nós percebemos que Deus, Ele salva. Porque no meio daquele povo todo, Deus salvou Noé. E ainda a graça alcançou mais do que Noé, alcançou toda a família de Noé. Então eu quero falar para você nessa noite, que quando você está nos caminhos do Senhor, quando você persiste no caminho do Senhor, até a sua família é alcançada pela graça. Então não desiste de seguir, não. Porque se você às vezes desiste daquela pessoa que precisa, talvez ele não alcance a graça, mas através da sua vida ele pode alcançar. Eu e meu esposo, nós oramos diariamente para minha família. Porque a minha família, se você convida para ir num fim de semana, numa casa de lazer, eles vão. Numa piscina eles querem ir, no churrasco estamos juntos. Mas para vir na igreja eles não querem. Para aceitar esse Jesus que nós servimos, ninguém quer. Mas mesmo assim eu tenho orado para que o Senhor alcance, que essa graça venha alcançar a minha família. E eu peço que vocês continuem orando, porque eu creio que nós temos um espinho na carne. Sempre tem um da nossa família que precisa da nossa oração. E através de nós, o Senhor vai alcançar. Aleluia. A graça, ela também nos ensina. A graça, ela faz com que nós entendamos os propósitos de Deus na nossa vida. Nós temos a história da mulher adúltera. A mulher adúltera naquele tempo, no tempo da lei, o adultério, ele era, as pessoas que adulteravam, eles eram apedrejados. Mas essa mulher, ela encontrou Jesus. Ela encontrou a graça. Porque a palavra de Deus diz que quando ela chega, aqueles homens veem Jesus falar, vou levar até ele, vamos ver o que ele vai falar. Porque é para apedrejar. Pela lei é para apedrejá-la. Mas é tão interessante que Jesus, ele começa a escrever. E aquelas pessoas que estão ali só acusando, e Jesus só ali escrevendo, que a gente também não sabe o que ele escreve. E aquela mulher, imagina ela com o coração na mão, porque ela sabia o fim que ia dar. E Jesus estava ali de repente. Jesus olha para aqueles homens e fala assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí vai saindo um de cada vez, vai indo embora. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala: cadê os seus acusadores? Ela fala: não tem ninguém.
Aí ele fala assim, eu também não vou. Eu também não te acuso de nada. Você está livre. E ele fala para ela, vai e não peques mais. Então Jesus, ele te ensina, sabe por quê? Porque quando você está no pecado e a graça de Deus, ela te alcança, você aprende que tudo aquilo de errado na sua vida já não pode mais. Aquilo que você fazia que entristecia o Espírito Santo não pode mais. Aquilo que você fazia, aquele adultério que tinha no seu lar já não pode mais. Então Jesus, ele nos ensina através da sua graça. Esses são os benefícios da graça na nossa vida. E nós devemos ficar felizes, porque nós somos privilegiados, porque nós estamos na presença de Deus e nós podemos contemplar essa graça. Nós podemos contemplar esses ensinamentos. Talvez você ache isso normal, mas todos os dias essa graça, ela é conquistada por nós através da maneira que nós andamos também. Se você crê em Jesus, se você anda nos caminhos dele, você vai conseguir encontrar essa graça. E nós devemos aprender a valorizar essa graça. Porque no meio de tantas pessoas que a gente conhece, algumas pessoas que a gente vê que, de repente, não alcança essa graça, ou não consegue se chegar na igreja, na presença de Jesus, nós somos privilegiados. Porque nós mesmos não somos nada. Porque o poder de Deus aperfeiçoa em nossa fraqueza. Porque nós entendemos que nós somos fracos. Nós entendemos que através de nós não vem nada, mas o que vem de nós é de Deus. É esse Deus que nos dá força. É esse Deus que nos ensina a continuar. Mesmo que as coisas estão difíceis, mesmo que os dias estão difíceis. E os dias, cada dia que passa está mais difícil. É mais difícil você servir a Deus. É mais difícil você ser cristão, você ser fiel a Jesus, porque muitas coisas tentam nos impedir no dia a dia. A gente fala da mesa de Jezabel. Eu falo isso para o Davi às vezes. Cuidado com a mesa de Jezabel, porque é farto, esse mundo ele é farto. Mas a graça, ela continua conosco. Naquele tempo, quando o povo estava indo, saiu do Egito e estava no deserto, a graça alcançou eles. A palavra fala que a roupa crescia, não rasgava, eles não perdiam, o sapato crescia no pé, havia nuvem para tirar deles o sol, havia fogo para aquecer, a rocha saía água, as codornizes eram alimento, maná. A graça. Um povo que nem todos ali mereciam, mas por causa de um ou que estava orando, buscando a graça, alcançou. Então nós vivemos pela graça de Deus. Enquanto você não entender isso, se você não entender isso, meu irmão, você não vai conseguir contemplar o que o Senhor tem para você. E esse espinho na carne de Paulo faz isso. Faz com que você entenda. E quando você entender, mesmo com esse espinho que você tem na carne aí, que eu não sei qual que é seu espinho, eu não sei se é um filho longe da presença do Senhor, eu não sei se é um marido que você está orando por ele, eu não sei se é uma enfermidade física mesmo, mas mesmo com tudo isso, se você continuar buscando o Senhor e servindo a Ele, essa graça vai te alcançar. E não precisa estar tudo bem todo dia para que essa graça esteja com você, ou para você sentir essa graça. Porque tem dia que dói, tem dia que você não está afim de nada, mas mesmo assim essa graça, ela te acompanha. Paulo, ele fala em Filipenses 4, que ele aprendeu a viver na escassez, que ele aprendeu a viver na abundância. E ele nos ensina isso, porque nós temos que ser assim. É pela graça de Deus, independente da nossa situação, independente do que nós estamos passando, independente das circunstâncias, então tem que estar firme. Nós temos que estar fortalecidos, porque a graça, ela nos fortalece. Aleluia. A graça também, ela nos sustenta. A gente pode falar de Paulo mesmo.
Paulo, lá em Atos capítulo 9, quando é a conversão de Paulo, a palavra de Deus diz que ele era um perseguidor, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. Porque ele foi alcançado pela graça. E como assim, depois que ele foi alcançado pela graça, ele passa a ser perseguido? Ele passa a ser perseguido, porque ele entendeu que era muito melhor ser perseguido servindo Jesus do que ser um perseguidor e estar servindo o diabo. Irmãos, é muito melhor você estar na dificuldade servindo Jesus do que você estar na abundância servindo o diabo. E muitas pessoas têm trocado isso, têm trocado coisas mundanas, coisas do mundo, os prazeres, do que ficar com Jesus. Eu e meu marido, vou falar, se eu for contar a nossa história aqui para vocês, já era para nós ter desistido. Porque eu vou falar, irmãos, tem coisas que cada um tem o seu espinho, e tem coisas que, tem dia que a gente senta para conversar, e eu falo para ele, que muitas vezes dá vontade de desistir. Mas você vai para onde, irmãos? Para onde irei se só tu tem a vida eterna? Não tem para onde você ir, não tem para onde eu ir. Aí quando você está na presença de Deus, mesmo que o dia seja difícil, pelo menos comigo é assim, mesmo que você está num dia difícil, um dia que você está cansado, porque a hora que o pastor Diego mandou a mensagem, eu nem sei que horas, acho que era umas 6h30, 7h30, não me lembro. Eu tinha acabado de chegar do serviço, e eu depois fui tomar banho, eu levei o celular no banheiro. Aí suas pernas cansadas, suas costas cansadas, porque tem que pegar um pezinho, tendo que fazer janta, tendo que preparar as coisas para o dia seguinte, seu corpo não aguenta. O que mais você quer é ficar dentro da sua casa. E o que tem nos distanciado um pouco da presença de Deus, não da presença de Deus, da igreja, irmãos, é a distância mesmo, e algumas coisas que têm acontecido, que nós temos orado ao Senhor, porque eu creio em nome de Jesus que isso vai mudar, e logo vocês vão cansar de ver minha cara aqui, em nome de Jesus. Porque eu quero estar com vocês, irmãs, participar das irmãs, isso me faz falta, porque isso é um alimento para a gente. Então você, irmãs, que pode estar aqui na igreja, que pode participar da UFEBRAC, que pode participar de tudo que tiver na igreja, venha. Que pode participar de sexta-feira com os irmãos, de fazer de evangelismo, vão, porque isso fortalece. Isso daí faz com que você fique mais próximo de Deus. Isso daí fica mais forte, mais fortalecido. Isso daí fica mais fácil você aguentar as coisas do dia a dia. Porque o que faz a gente aguentar as coisas do dia a dia é essa força que vem de Deus. Esse cansaço físico, você deita, você dorme, ele passa. E Paulo, ele nos ensina muito através da sua palavra. Por isso que eu disse no começo que se eu tivesse a oportunidade, eu me sentaria com Paulo. Porque Paulo, ele passou por tantas coisas. Ele nos ensinou tanto. Mesmo com esse espinho na carne, ele se mostrou fiel a Deus. Mesmo com esse espinho na carne, ele não desistiu de Deus. Porque ele sabia que junto com esse espinho da carne vem a graça. A graça e o espinho, eles andam juntos. Porque você pode reparar, irmão, você está passando algo difícil, de repente Deus manda um refrigério. Hoje nós tivemos o testemunho do irmão Rosimar. Estava vindo de Agudos, um caminhão fechou ele, bateu o carro. Estrago, perda material. Mas pela graça ele está ileso. Para a honra e glória do Senhor, isso é graça. Porque a notícia podia ter sido diferente, mas isso é a graça. É a graça que alcançou você hoje, irmão. Aleluia. E eu creio nisso. Deus, ele é bom. Deus, ele faz coisas por nós que nós nem merecemos. Essa graça, esse favor imerecido, esse dom de Deus, nós não merecemos. E o mais lindo de tudo, que essa graça ela não é comprada, e não é para quem é rico, não é para quem é pobre, não é para quem é preto, não é para quem é branco, não é para quem tem uma situação financeira melhor. Não, essa graça, ela é para aquele que busca o Senhor. Essa graça é para quem crê em Jesus. Então essa graça, ela pode te alcançar.
E muitas vezes você olha alguém que está numa situação melhor e fala, ai meu Deus, a graça alcançou aquele e eu não. Não, a graça não depende disso. A graça não tem nada a ver com a posição que você está. A graça tem a ver com aquilo que você sente, aquela paz que você sente dentro de você. Porque você pode não ter nada. Você pode não ter nada. Mas você ter a paz de Jesus. É porque a graça te alcançou. E isso eu tenho, viu, irmãos? Eu tenho um pouquinho de dificuldade para dormir, porque é meu jeito, que eu sou meio acelerada. Mas com tudo que a gente passa, esse meu esposo, se eu não conversar com ele nos primeiros 10 segundos, ele já dorme. Eu tenho 10 segundos na hora que ele deita na cama, porque depois dos 10 segundos ele já dorme. E ele só acorda na hora que o relógio desperta. É a graça. É a graça, porque com tantas coisas que passam na nossa cabeça o dia todo, tantas dificuldades, consegue dormir. É a graça. E são graças que nós muitas vezes nem percebemos, mas é essa graça que nos mantém de pé. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos que deixar muitas coisas. Nós temos que abrir mão de algumas coisas para nós conseguir receber esse dom de Deus, para nós conseguir viver o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós temos que deixar a família. Nós temos que perder a família. Às vezes fala, mas perder é perder. Às vezes Deus precisa tirar algo de nós para nós entendermos isso que Deus, algo que Deus quer fazer, que Deus quer trabalhar na nossa vida. Às vezes nós precisamos perder filho. Às vezes nós precisamos deixar de ter nosso lazer, coisas que nós gostamos. Precisamos de deixar nossa cama quentinha. Precisamos de perder. Precisamos perder nosso carro. Precisamos perder. É só assim, quando nós estivermos bem frágeis, nós estivermos numa situação assim, bem sensível, é que nós vamos começar a entender o trabalhar de Deus na nossa vida. É por isso que o Senhor fala que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. É porque quando nós estamos fracos, nós estamos caídos, quando nós precisamos desse poder, ele age em nós. Dificilmente você busca Deus quando você está forte, quando você tem tudo. Deus, ele é tão lindo, Deus, ele é tão Deus, que até isso ele sabe de nós. Que às vezes precisa dessa fragilidade, que às vezes precisa dessa fraqueza, para você estar forte. Porque aí você vê que você está forte, porque aí você começa a buscar Deus, que aí você começa a sentir as coisas de Deus, Deus começa a agir o que ele precisa agir na sua vida nessa fraqueza. É por isso que Paulo fala, quando estou fraco, é que estou forte. É assim que você vai ver o poder de Deus. Então, meu irmão, não deixa essas coisas do mundo atrapalhar aquilo que o Senhor tem para você. Seja grato em todas as coisas que o Senhor tem feito para você. Continue firme na presença do Senhor, para que o Senhor possa continuar trabalhando na sua vida, para que essa graça ela continue sobre você. É como aquelas galinhas com o pintinho assim, sabe? Quando eles nascem, que fica tudo embaixo das asas. É assim que Deus quer que nós ficamos com Ele. Essa graça que Deus quer para nós é nos cobrir totalmente. E essa graça que eu preciso todo dia, essa graça que eu preciso para me levantar, essa graça que eu preciso para eu respirar, essa graça que eu preciso para eu poder viver. Sem essa graça eu não sou nada. E eu queria que vocês entendessem, sem essa graça, você também não é nada. Talvez você se ache muito, mas quando você estiver sensível às coisas de Deus, você vai ver que você não é nada sem essa graça. Mas o bom de tudo é que essa graça, ela está deliberada. Essa graça você pode conquistar a hora que você quiser, a hora que você entrar na presença de Deus. Amém, irmãos? É isso que o Senhor colocou no meu coração. E esse foi o tema que eu falei, que a tua graça, Senhor, me basta. Porque apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo que nós temos passado, apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem nos mantido fortalecidos na presença dEle, e hoje nós estamos aqui. É essa graça que eu quero viver todos os dias da minha vida. E é essa graça que eu quero que você viva na sua vida. Eu quero que essa graça não chegue somente em você, mas que essa graça possa chegar até
da sua família, que essa graça venha chegar na tua casa, que essa graça venha chegar no seu esposo, que essa graça pode vir com você, junto aqui, porque eu creio que o Senhor é o propósito de Deus para a nossa vida, é trazer todos na presença dEle, e que essa graça, ela venha alcançar todos, independente de cor, de raça, essa graça possa alcançar nosso Brasil, que essa graça venha alcançar nosso mundo, que essa graça venha permanecer sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que a igreja possa aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente. Amém, gente. Ser grato a Deus, né? Estava ouvindo a Janda falando, teve o testemunho do nosso irmão Rosimar aqui, hoje pela manhã, e esses dias, trabalhando na rua, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, assim, estou com um passageiro no carro, Deltão, e estou dirigindo normal, uma avenida, olhei para mim que era via só de um lado, ouvindo barulho de carro chegando, olhei, Léo, não estou vendo carro nenhum, barulho tem para todo lado, de repente só escuto o cantar do pneu, e eu com o passageiro no carro, não bateu, não encostou, não aconteceu nada, foi só um susto. Aí na minha cabeça eu falei, poxa, depois que deixei o passageiro, encostei o carro, eu chorei, falando, Deus, parece que eu ouvi Deus falando comigo assim, sabe aquele meme que tem hoje em dia, pastor Jorge? Ó, se eu quisesse, sabe aquele negócio assim, ó, se eu quisesse, eu troquei de carro para poder trabalhar, e estamos aí fazendo, aí no dia que troca de carro, na primeira vez, vem, foi só para mostrar para mim, que é Ele que está sustentando, não é força nossa, não, a gente precisa trabalhar, a gente precisa correr atrás, mas se não fosse a graça, a gente estava enrolado. Esses dias atrás, uns meses atrás, eu fiz uma postagem, eu coloquei no grupo da igreja, falei, faz um desafio, todo dia antes de dormir, a gente tem aquele costume de o crente, pelo menos na tradição, né, do objeto, Deus, obrigado por esse dia, é pelo menos isso, lista pelo menos umas 5 coisas que aconteceu no seu dia, para você agradecer a Deus. Pastor, mas não aconteceu nada, você levantou, você foi trabalhar, você não viu a Janda falando, o Delto levanta, vai respirar, já agradecer a Deus pelo ar que tem aí de graça, ou você paga pelo ar? É graça, o trabalho, o serviço, então sejamos gratos a Deus, amém? Amém, gente? Fala um amém forte logo na primeira, me ajuda. Meus irmãos, nós vamos encerrar. O louvor subiu aí, prepara aí na bênção apostólica, vocês cantam, a gente já encerra. Nós temos 2 visitantes, a graça, isso é graça, ser grato pelos nossos visitantes ali, ó, amiga da Amanda e amiga da Amanda, uma amiga da Amanda chama Amanda, parece irmã, não parece? Eu olhei e falei, é parente? Falou, não. A do lado falou, tô querendo fazer um DNA para saber se é mesmo. Amanda e Sara, é isso? Mas e o nome da princesinha? Sofia. Amanda, Sara e Sofia. Isso, Ju. O Caio já foi lá, dá um abraço, os irmãos. Recepciona o nosso povo aí, com alegria, entendendo que é graça de Deus que manda visitantes para a igreja. E nós recebemos os visitantes assim, ó, sejam bem-vindos à família OBPC Industrial. Você pode aplaudir ao Senhor pelos nossos visitantes? Fica à vontade, viu? A casa é do nosso Pai. Outra coisa, irmãos, amanhã nós vamos ter culto na praça. Meu Deus. Amanhã nós vamos ter culto na praça.
Se você não pode estar, se alegra pelo culto, tudo bem, né? Às vezes a pessoa pensa o amém e fala, não, vou me comprometer. Às vezes você não pode, mas se alegra, porque tem culto, a palavra de Deus vai ser pregado na praça. Então vou te dar a terceira chance. Amanhã teremos culto na praça. Glória a Deus. Aonde, pastor? Essa praça aqui. Sabe essa praça, uns 2 quarteirão para cá, na rua da igreja mesmo? Eu ia falar que eu não sei o endereço, mas é a Avenida das Bandeiras. Se aqui é quadra 1, lá deve ser quadra 3, 4, por aí. Segue a rua da igreja aqui, a praça ali, 20 horas amanhã. É 20 horas mesmo, né, Bruninha? 20 horas lá na praça. Chega antes, chega atrasado não. Pastor, mas eu estou enrolado de serviço, se eu não chegar atrasado eu não vou. Aí chega atrasado, tá tudo certo. Mas se pode chegar antes, chega antes. Vamos ter lá um momento, orar, falar com as pessoas que estão lá, tem um folhetinho. Então, 8 horas o culto na praça amanhã. Sábado, nós temos reunião de superintendência na igreja de Duartina. Eu sempre, quando dou esse recado, eu lembro. A igreja de Duartina é mais rápido daqui para a gente chegar na igreja de Duartina do que chegar na igreja sede. Verdade, é rapidinho daqui de Duartina. Então eu falo porque a gente pensa, é outra cidade, é longe, não sei o que, não vou, não, é pertinho. Sábado, reunião de superintendência. A liderança precisa estar lá. Os membros que não é liderança pode participar e você é nosso convidado. É um culto, não é fechado, na igreja de Duartina. Então, pastor, não sei onde é, depois esteja nos procurando, a gente passa o endereço. Se for o caso, a gente se junta para ir junto também, não tem problema. Amém? Domingo os trabalhos seguem. Se coloca em pé. Sábado que vem vamos ter pastel. Ajuda a gente a vender pastel, gente. Pastel é facinho de vender. Quanto que é cada pastel? 15 reais. Mas vale os 15 reais. Vale os 15 reais. Pastel bom. Pastor, para quê? Nós precisamos construir essa cozinha. Então eles falam, não, eu achei que o dinheiro era para evangelizar. É para isso que a gente precisa construir a cozinha. Para ter estrutura para evangelismo. Para ter isso, então a gente precisa construir essa cozinha. É uma questão de urgência e agora nós vamos colocar todas as energias lá para levantar o recurso e fazer essa cozinha sair do papel. É uma necessidade para a igreja. Então o dinheiro é voltado para isso. Então compra para você pelo menos uns 2. Se você comprar 3 para você, você vai precisar levar um embora, porque você não vai aguentar comer 3. Falando. Então compra pelo menos 2. E aí outro para sua família. Mas pode comprar 3, 4, leva para casa. Come no domingo, não tem problema. Oferta para alguém, nos ajuda a vender. Abraça essa causa. Amém? Fecha seus olhos. Libere ao Senhor a sua oração de agradecimento. A palavra hoje foi ministrada e nos fez refletir que o nosso dia a dia, mesmo nós não percebendo, a graça está nos acompanhando. Então faça esse exercício neste momento, nessa oração para encerrar o culto. Nós vamos encerrar o culto já. É uma oração de agradecimento pelo culto, mas comece a liberar ao Senhor. Fala, Deus, obrigado pelo meu serviço. Talvez aconteceu alguma coisa que você não gostou no serviço, e a gente às vezes sai bravo, mas lembra, você está empregado, Deus abriu as portas para você. Ah, mas meu cliente, lembra, agradeça, você tem cliente, tem muita gente querendo ter cliente. Seja grato a Deus pela sua família. Ah, meu filho deu trabalho, mas tem muita gente querendo ser pai, querendo ser mãe, então seja grato. Seja grato a Deus pela saúde. Ah, mas não está como eu queria, não está como devia. Lembra que nós oramos esses dias por uma menina de 12 anos com leucemia. Então seja grato ao Senhor pela sua saúde. Libere ao Senhor sua palavra de gratidão. Libere ao Senhor sua palavra. Essas pregações não é simplesmente uma palestra para nós ir embora e cumprir mais um dia. Ela tem que causar um efeito dentro de nós. Então comece a trazer à existência essa palavra que foi pregada e seja grato ao Senhor. Seja grato pela sua família, seja grato pela sua casa, seja grato pelas oportunidades que Deus tem te dado, seja grato pelos livramentos que Deus já te deu. Comece a ser grato ao Senhor, porque se você está em pé, é porque a misericórdia, a bondade e a graça do Senhor está te alcançando. Pai, nós te louvamos.
Pai, nós te exaltamos, Pai, nós te bendizemos. Eu quero te agradecer, meu Deus amado, pela vida da nossa irmã Janda, que trouxe essa palavra do céu ao nosso coração. Pai, te agradeço por essa família, te agradeço, meu Deus, pela igreja, meu Deus, pelos cultos. Nós não estamos sozinhos, o Senhor é bom. Tem sempre uma equipe de louvor, tem sempre os diáconos, tem sempre os teus servos trabalhando no som, na mídia, tem professores, auxiliares cuidando das nossas crianças. Nós queremos te agradecer porque temos um lugar para congregar, temos um lugar para estarmos em comunhão. Queremos te agradecer, Deus amado, porque o Senhor tem cuidado de nós e dos nossos. Te agradecemos, meu Deus amado, pela saúde. Meu Deus, quantas vezes nos sentimos abatidos com gripe, com virose, mas o Senhor tem nos guardado e a Ti rendemos graça. Te damos graça, meu Deus, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que juntos podemos adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Meu Deus, cada um vai voltar para o seu lar e tem uma casa para morar, tem uma cama para dormir, tem um alimento para jantar. Meu Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradecer porque a tua graça, meu Deus amado, ela nos ensina. Às vezes reclamamos por algum espinho, por alguma dificuldade, mas nessa noite aprendemos que até isso, meu Deus, é a graça do Senhor, para que o teu poder possa se aperfeiçoar, para que nós não venhamos nos encontrar arrogantes, soberbos, mas sempre alcançados pela graça do Senhor. Guarda a tua igreja, meu Deus, despede em paz, dê um final de semana cheio da tua presença, e que o teu Santo Espírito possa estar a todo momento na mente e no coração do meu irmão, da minha irmã, lembrando que tudo que acontece é pela graça do Senhor, e que durante todos os dias e durante o dia inteiro nós possamos ser gratos ao Senhor por cada livramento, por cada direcionamento, por cada bênção, e também ser grato por cada espinho, porque isso é cuidado do Senhor para nos aproximar de Ti. Obrigado, meu Pai, é a nossa oração. Faça assim com as suas mãos, curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. E você diz: e se Deus é por nós, se Deus é por nós, mas se Deus é por nós,